Com base nas orações de Jesus na Bíblia, elaboramos esse vídeo que explora a profundidade de sua relação com Deus e sua devoção à oração. As orações de Jesus nos ensinam sobre a importância de buscar a vontade de Deus em nossas vidas, confiar nele mesmo em meio às dificuldades e orar pelos outros. Além disso, elas nos lembram do amor e do perdão de Deus, e nos desafiam a buscar a unidade entre os cristãos. Nesta introdução, iremos explorar de forma breve os principais temas, mostrando como as orações de Jesus podem nos guiar em nossa vida de oração e espiritualidade. Oração do Pai Nosso. As orações de Jesus na Bíblia nos dão um vislumbre de sua profunda relação com Deus e seu compromisso com a vontade do Pai. A oração do Pai Nosso, ensinada por Jesus a seus discípulos, é um exemplo de uma modelo de oração que ainda hoje é amplamente usada pelos cristãos em todo o mundo. Nesta oração, Jesus nos ensina a pedir pelas bênçãos de Deus em nossas vidas temporárias e agradecê-lo por sua provisão constante. Ela é ensinada por Jesus no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos 9 a 13, e no Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículos 2 a 4. A oração do Pai Nosso é um modelo de como devemos nos comunicar com Deus em oração. Ela nos ensina a reconhecer a santidade de Deus, a pedir por sua vontade em nossas vidas, a pedir por nossas necessidades transitórias, a buscar o perdão a oferecê-lo aos outros, e pedir por proteção e livramento do mal. Ao orarmos o Pai Nosso, podemos também meditar sobre as verdades que a oração contém e aplicá-las em nossas vidas, buscando sempre uma comunhão mais profunda com Deus e uma vida de amor e serviço aos outros. Oração no Jardim do Getsemane. A oração de Jesus no Jardim do Getsemane é outro exemplo poderoso de sua devoção à oração e à vontade de Deus. Em meio à sua angústia diante da morte iminente, Jesus pede ao Pai para retirar o cálice de sofrimento que ele estava prestes a enfrentar. Mas, mesmo assim, ele se submete à vontade de Deus e diz: "E não seja como eu quero, mas sim como tu queres." Esta oração nos ensina a importância de confiar em Deus, mesmo em meio a circunstâncias difíceis e dolorosas. A oração no Jardim do Getsemane é uma das mais emocionantes e celebradas orações de Jesus registradas na Bíblia. Ela é descrita nos Evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, e nos revela a intensidade da angústia e do sofrimento que Jesus sentiu um pouco antes de sua crucificação. A oração de Jesus no Jardim do Getsemane revela a sua humanidade e sua submissão à vontade de Deus, mesmo em meio a uma situação extremamente difícil. Ele demonstra que a oração pode ser um meio de nos aproximarmos de Deus, de buscar sua vontade e de encontrar força para enfrentar os desafios da vida. Ao meditarmos na oração de Jesus no Jardim do Getsemane, podemos ser inspirados a buscar a vontade de Deus em nossas próprias vidas, mesmo quando enfrentamos momentos de dificuldade e sofrimento. Podemos também ser encorajados a confiar na autoridade e no amor de Deus, sabendo que Ele está sempre presente e pronto para nos ajudar em todas as situações. Oração pelos seus discípulos. A oração de Jesus pelos seus discípulos em João 17 é um exemplo de como podemos orar por outros de maneira específica e intencional. Em sua oração, Jesus pede a Deus que proteja seus discípulos do mal, os santos e os une em amor. Essa oração nos lembra da importância de orar pelos outros e pedir por sua proteção, crescimento espiritual e união como comunidade. Com certeza, a oração de Jesus pelos seus discípulos, também conhecida como a oração sacerdotal, é uma das mais comoventes e manifestações de Jesus registradas na Bíblia. Ela é encontrada no Evangelho de João, capítulo 17, e foi feita por Jesus pouco antes de sua crucificação. Nesta oração, Jesus começa pedindo a Deus para glorificá-lo, para que ele também possa glorificar o Pai. Em seguida, ele ora por seus discípulos, pedindo a Deus que os proteja do mal, que os santificados pela verdade da palavra de Deus e que deem a unidade e o amor que são características do próprio Deus. Jesus também ora pelos seus futuros seguidores, pedindo a Deus que lhes dê a mesma unidade e amor que ele conheceu com seus discípulos. Ele expressa sua esperança de que todos os que creem nele possam estar unidos em um só corpo e conhecer a plenitude do amor de Deus. Esta oração é significativa por várias razões. Ela nos mostra o amor que Jesus tinha por seus discípulos e por todos os que acreditam nele.
Ela também nos ensina sobre a importância da unidade e do amor entre os cristãos, e sobre a necessidade de confiar em Deus para proteção e santificação. Ao meditarmos nesta oração, podemos ser encorajados a buscar a unidade e o amor em nossos relacionamentos, tanto com outros cristãos como com todas as pessoas. Podemos também ser lembrados da importância de confiar em Deus e de buscar a sua vontade em nossas vidas, assim como Jesus fez na oração sacerdotal. Oração pela unidade da Igreja. A oração de Jesus pela unidade da Igreja em João capítulo 17 versículo 20 a 23 é uma poderosa lembrança da importância da unidade entre os cristãos. Jesus pede a Deus que todos sejam um, assim como Ele e o Pai são um. Isso mostra que a unidade é um aspecto fundamental do propósito de Deus para a Igreja e que devemos trabalhar para promover a união entre os cristãos, independentemente das diferenças denominacionais ou teológicas. Ele diz: Eu não estou orando somente por eles, mas também por aqueles que ainda vão acreditar em mim por meio do ensino deles, para que todos sejam um só. Pai, oro também para que eles estejam em nós, assim como eu estou em você e você está em mim. Que eles sejam um para que o mundo acredite que o Senhor me inveje. Eu dei a eles a glória que você me deu para que eles possam ser um, assim como você e eu somos um, e eu estarei neles e você estará em mim. Esta oração de Jesus é uma expressão profunda do seu desejo pela unidade entre os cristãos. Ele pede a Deus que seus seguidores sigam um, para que o mundo veja o amor de Deus e creia que Jesus foi enviado por ele. Esta oração é especialmente significativa em um mundo onde a divisão e a discórdia são tão comuns. Ela nos lembra da importância da unidade entre os cristãos e da necessidade de trabalharmos juntos em prol do reino de Deus. Ao meditarmos nesta oração, podemos ser encorajados a buscar a unidade e o amor em nossos relacionamentos com outros cristãos e com todas as pessoas. Podemos também ser inspirados a trabalhar pela unidade da Igreja, orando e agindo de acordo com a vontade de Deus, e nos esforçando para viver em paz uns com os outros. Oração na cruz. Finalmente, a oração de Jesus na cruz, onde ele pede ao Pai para permitir aqueles que o crucificaram, é um exemplo poderoso de seu amor sacrificial pelos pecadores. Esta oração é um desejo de que, mesmo quando éramos pecadores e inimigos de Deus, Jesus orou por nós e deu sua vida por nós. Sua oração nos mostra a importância do perdão e nos lembra que o perdão divino está disponível para todos os que se arrependem e confiam em Jesus. A oração de Jesus na cruz é uma das mais comoventes e profundas orações registradas na Bíblia. Essa oração foi feita por Jesus pouco antes de sua morte na cruz. Jesus diz: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Nesta oração, Jesus pede ao Pai que perdoe aqueles que o estão crucificando, mostrando seu amor e compaixão mesmo em meio a dor e sofrimento extremos. Esta oração expressa a profunda angústia e dor emocional que Jesus estava experimentando enquanto carregava os pecados do mundo sobre si mesmo. Essa oração é significativa porque nos mostra a humanidade de Jesus, que mesmo sendo Deus encarnado, sentiu a dor e o sofrimento humano em sua plenitude. Ela também nos ensina sobre a importância do perdão e da compaixão, mesmo em momentos de grande dor e injustiça. Ao meditarmos sobre essa oração, podemos ser lembrados do amor e compaixão de Jesus por nós, e da necessidade de tolerar aqueles que nos machucam, assim como Jesus perdoou aqueles que o crucificaram. Podemos também ser lembrados de que, mesmo em nossos momentos mais difíceis, Deus está conosco e nunca nos abandona. Em resumo, as orações de Jesus na Bíblia são um exemplo poderoso de sua devoção à oração e à vontade de Deus. Elas nos ensinam a pedir por bênçãos em nossas vidas intercorrências, confiar em Deus em meio às dificuldades, orar pelos outros, buscar a unidade entre os cristãos e lembrar do amor e do perdão de Deus em nossas vidas. Que possamos aprender com as orações de Jesus e buscar uma vida de oração mais profunda e significativa. Se você gostou do conteúdo desse vídeo, não esqueça de já deixar o seu like, o seu comentário e de compartilhar esse vídeo com seus amigos e colegas de trabalho. Um forte abraço!